Agora a gente vai falar da importância da atividade física na terceira idade com o Dr. Pablo Statuto. Prazer em recebê-lo. Muito prazer. Dr. Pablo, qual a origem do seu nome, Pablius? Meu pai fez a declinação do nome no latim, né? Que vem do Paulo, né? Do Pablo, declinou para o latim. Olha, né? Que legal, né? E aí ficou esse nome diferente, né? Que acabou marcando aí. Mas assim, muito cuidadoso o seu pai, né? Sim, sim. De fazer isso. Ele realmente, né? Eu sou fã dele. Que bom, que bom. Por que é importante fazer atividade física, especialmente na terceira idade, Dr. Pablius? Uma coisa que preocupa bastante é que se você não usa os músculos, principalmente na faixa de idade adulta, e depois entra próximo dessa terceira idade, na verdade esses músculos vão diminuindo, né? E naturalmente as pessoas vão deixando de se movimentar. Então tem aquela situação tipo, eu encolhi, estou menor, estou ficando feio, né? Então, ficando mais gordo, alguma coisa assim. Então isso pode ser mudado à medida que você estimula esses músculos de novo. A gente pode até não ter o resultado dos 20 anos, mas consegue-se um resultado excelente à medida que se tem um programa bem acompanhado, né? E não é correr atrás do prejuízo, é um grande investimento mesmo. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que fazer musculação é prejudicial na terceira idade? De forma alguma. Uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a musculatura, exatamente por esses motivos que a gente discutiu e até porque é isso que vai manter a sustentação do corpo por muito, muito tempo. Não adianta eu me preocupar apenas no caminhar, no pedalar, no se movimentar com exercícios repetitivos se eu não der qualidade ao músculo. Então é fundamental que os músculos estejam bons e tem como treiná-los. Então é o oposto. Exatamente. É bom musculação na terceira idade. Muito, muito importante. Tá. É mito ou verdade que idosos que não fazem exercícios podem evitar a diminuição de força muscular com suplementos alimentares? Isso é um mito. Na verdade, não adianta eu usar o suplemento sem o exercício. Tá. Né? Então, a alimentação ela é importante em todos os controles que a gente precisa, mas para que você tenha essa resposta, você precisa do exercício. Tá. E associado com uma boa dieta. Tá ótimo. É mito ou verdade que na terceira idade, exercícios pela manhã são mais eficientes? Também um mito, porque é claro que a gente tem as situações de problemas cardiovasculares acontecerem muito de manhã e na madrugada, mas se uma pessoa estiver bem controlada, independe do horário. A gente tem uma coisa muito importante, que tem as pessoas que têm o pique melhor de manhã e o pique melhor de tarde ou de noite. Né? Então, a gente tem que respeitar essa individualidade. A gente chama isso de cronobiologia. Tá. Então, faz muita diferença adequar com o horário que o corpo é melhor, é mais ativo. Então, eu no meu horário, você no seu horário, cada um no seu horário que sinta mais disposição. Exatamente. Ótimo. Tá. É mito ou verdade que as mulheres têm de praticar exercícios diferentes dos homens? Não dá para dizer diferentes. Mito. Porque assim, os exercícios podem ser iguais, o que nós vamos ter às vezes são proporções e cargas diferentes. É muito importante respeitar a individualidade. E no caso do gênero mulher e homem, existem diferenças, tanto na capacidade que o músculo pode desenvolver ou não. Né? Então, eles podem ter a mesma característica, mas com proporções e com cargas diferentes. Tá. É mito ou verdade que banho quente evita que os músculos fiquem doloridos? Também um mito. Olha, um banhozinho morno e tal? Tudo... até aí sim, mas a situação é o efeito relaxante da água sobre o músculo, mas o melhor, não o banho em si, mas a imersão. Então, por exemplo, a piscina aquecida, numa temperatura ideal, ela relaxa a musculatura e relaxa bastante, né? Mas a gente não pode jogar essa responsabilidade sobre o banho. Tá. Tá. É mito ou verdade que o tecido da roupa usada na hora de praticar exercícios pode sim comprometer o resultado? Isso é verdade, né? Porque se existem roupas adequadas e as inadequadas, uma roupa pode estar mais pesada, ou uma roupa, por exemplo, pode não dissipar o calor, por exemplo, no suor, isso pode atrapalhar muito em termos de equilíbrio de temperatura. Então, hoje nós temos tecidos que são mais eficientes nesse ponto. Então, os tecidos têm que ser roupas leves, elas não podem segurar muito o corpo. Imagina uma pessoa, por exemplo, caminhando ou correndo de calça jeans.
Né? Então, eu uso um exemplo bem extremo para a gente poder ver bem a proporção Sentir, disso. né? A gente quase Exatamente. sente o incômodo. Exatamente. E quem vai dizer que a roupa está adequada ou não é o próprio idoso? Então, de um certo modo, ele vai experimentar, mas é importante que algum especialista, alguém que possa orientar a roupa, né, nesse caso vai ajudar bastante. Eu pergunto isso porque tem muita roupa moderna, de tecido moderno, que às vezes a gente nem conhece e acha que, não, isso daí é bobagem e tal, mas tem fundamento. Então, é importante conhecer as novidades. Exatamente, está sempre antenado nisso. Vamos para a primeira pergunta sobre atividade física na terceira idade, pergunta da Marta. Às vezes, quando faço atividade ao ar livre, a minha temperatura corporal cai drasticamente, mesmo estando num dia quente. Tenho 67 anos e meus exames estão bons. O que devo fazer quando isso acontece? Bom, primeira coisa é entender como é essa queda de temperatura. O que pode causar isso? Uma das coisas é ter alimentado inadequadamente, isso poderia ter uma situação de queda de açúcar, por exemplo, apesar dos exames bons, né? Outra coisa... Ela sente frio, então? Ela começa a fazer atividade física e de repente ela começa a sentir frio. Pelo jeito, sim. Isso pode acontecer, então? Pode. O que é importante também é saber se usa algum medicamento que possa alterar isso, né? Que são situações importantes. Eu falei agora a respeito dessa queda de açúcar, por exemplo. Às vezes usa um medicamento que possa fazer essa restrição. Às vezes um medicamento que possa diminuir o batimento cardíaco e a hora que ela força, por exemplo, muito o esforço, depois na parada isso pode acontecer. Se tem variações de pressão, a gente pega isso muito com as pessoas em ambulatório atendendo, quando você levanta rápido da cama, dá tontura. Então escurece. Exato. Então é importante a gente fazer um bom cenário disso para ver, porque pelo que ela está dizendo, são detalhes que vão fazer a grande diferença. Porque a gente mexeria aqui na carga de exercício, se ela tem alguma diferença em relação ao ar livre, que apesar de tempo quente, ela sentir isso, então se adequar em termos de roupa, por exemplo, e provavelmente uma das coisas vai ser adequar a carga de esforço, isso com certeza. Então alguma coisa aí precisa ser revista. Precisa sim, uma boa avaliação vai ajudar, apesar de exames bons. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pelo Jorge. Durante minha caminhada diária, as minhas mãos sempre ficam inchadas. Isso é normal por eu ser hipertenso? Então, até invertendo, o fato da hipertensão não vai ter nada assim relacionado a isso. É um fenômeno que pode acontecer com algumas pessoas. Não existe uma explicação muito clara a respeito disso, mas algumas coisas fisiológicas, a pessoa começa, à medida que ela vai se aquecendo, tem uma circulação aumentada do sangue, né? E tem pessoas que têm uma tendência a essa menor resposta nas mãos, né? Um certo descontrole circulatório, não é que ela vai ficar sem a circulação. Então tem pessoas assim, não é uma coisa tão incomum assim, né? Então o que ela tem que fazer? E um cuidado em relação a isso. Quando for fazer o esforço, não ter anel, não ter nada que aperte as mãos, né? Fazer os balanços dos braços também, movimentação das mãos. Com o medicamento, dificilmente isso ia acontecer. Então, não existe uma explicação da ação do medicamento em relação a isso. Mas tem pessoas que realmente deve acontecer esse tipo de caso, de situação. E claro, a gente sempre vai passar pela parte vascular, fazer uma boa avaliação disso, o que provavelmente não deva ser o caso dele. Tá ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Sofia. Existe uma atividade mais indicada para quem é diabético? Para o diabetes, a gente falaria inicialmente a atividade que a gente chama de aeróbia, né, que é a repetição de movimentos como a caminhada, a pedalada, por exemplo, porque você repete esforços sem ser exaustivo e você consegue ficar mais tempo, ao invés de fazer alguma coisa com força num curto espaço de tempo. Então, basicamente, seria esse tipo de esforço que vai ajudar a controlar a glicose. E tem uma coisa interessante no diabetes, que a movimentação física faz o corpo precisar um pouco menos da insulina. Ou seja, o açúcar vai direto para a célula. O que é muito bom. O que é excelente, porque ele consegue ter um controle melhor do diabetes, ter uma regulagem melhor em relação ao ganho de peso e o aproveitamento da pouca insulina que estaria circulante, que é a grande causa do diabetes. Mas aí... não podemos esquecer que além dessa parte de resistência, a força muscular ela tem que acompanhar. Porque não adianta eu colocar ela para caminhar 1 hora, 2, e daqui a pouco é o joelho que dói, é o quadril que dói, por falta de músculo. Então foi o que a gente começou falando.
a caminhada é bom e tal, mas precisa da musculação. Muito, precisa sim, o músculo precisa acompanhar isso. Claro, com uma boa avaliação, com os riscos cardiológicos ou outros que possam ter, né, mas com um bom programa de exercício vai ser um bom coadjuvante no tratamento do diabetes também. Tá, mais uma pergunta, enviada pelo Matheus. Subir escadas serve como atividade física? Sim, em suma sim. O perigoso está em cuidados, por exemplo, com o joelho. Pois é. Né? Porque à medida que você sobe, existe um cansaço, não é um cansaço pequeno. Tanto é que quando a gente fala do programa de escadas, que, por exemplo, em empresas é comum ter, ajuda porque se a pessoa consegue subir 2 andares e depois ela começa a progredir para 3, 4, ela vai ter um ganho de resistência. Só que o cuidado é isso, se ela tem uma dor no joelho, não adianta eu forçar ou jogar carga para uma área que talvez tenha uma inflamação ou um desgaste. Né? Então, mas de qualquer jeito é uma forma de movimentar. O subir escadas, inclusive, acaba sendo melhor que o descer. Porque o descer você força mais e você ainda. choca um pouco mais. Tá. Né? Então, com um bom cuidado, com uma boa orientação, pode servir como parte do programa. Tá, nós temos uma culinarista aqui chamada Dema Rosário. Uhum. E ela, todas as vezes que vem, ela dá um jeito e cita que antes de fazer musculação, ela não conseguia esticar para pegar os potinhos. Agora ela faz questão e tal, que em pouco tempo a musculação transformou o corpo dela e a vida dela. Ela tem movimento e tal. Uhum. É incrível, né? É incrível, faz diferença sim e o músculo precisa de estímulo. Pois independente da idade. A gente vê resultados fantásticos com isso. A gente está falando da terceira idade, mas é importante na vida toda, né? Exatamente. Perfeito. O doutor Páblios Staduto Braga é médico do esporte, médico gestor do Centro de Medicina Especializada do Hospital 9 de Julho e hoje nos deu a honra da sua presença. Muito obrigada, volte muitas vezes, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.